Olá, amantes do mistério. Sejam bem-vindos ao canal Lua Violeta. Neste canal, iremos falar sobre mitos e lendas, locais misteriosos, teorias da conspiração, histórias curiosas, casos de superação. Olá, amantes do mistério. Hoje trago-vos o capítulo 2 das Bruxas de Portugal. Espero que gostem desta história de bruxaria e maldição. As Bruxas de Algesur. Em 1929, um ritual de feitiçaria terminava com a morte de uma família de camponeses de Algesur. O baile do Vidigal durou 3 dias, acabou em tragédia e nunca foi esquecido do Barlavento Algarvio. Há alguns anos foram encontrados os relatórios do município e da polícia a explicar os acontecimentos. História de uma manhã danada que o povo transformou em lenda. A fatídica manhã. Escondida debaixo da cama, Custódia Tomé viu o pai matar a mãe à machadada, numa manhã da primavera de 1929. A criança, que tinha então 4 anos, demorou mais de meio século a contar o que tinha acontecido nesse dia, no Monte Velho, numa fazenda isolada junto ao lugar do Vidigal, no interior do concelho de Algesur. Um dia, antes de morrer, a minha mãe contou-me tudo, diz agora a filha, Manuela Fragoso, 62 anos. Eu já tinha ouvido histórias sobre os meus avós, mas nada como o que ela me descreveu. Não posso saber quanto disto é real, mas sei que ela acreditava em tudo o que dizia. A única coisa certa é que começou tudo no baile do Vidigal e acabou em tragédia. Os bailes do Vidigal. O Vidigal era uma comunidade isolada a 7 km da Vila Algarvia. Hoje, um ermo desabitado e, segundo os locais, amaldiçoado para sempre. Em 1929, era palco de cerimoniais de bruxarias frequentes, a que o povo chamava bailes. Quem entrava já não saía, dizem os antigos. Eram bailes sem música, mas onde toda a gente dançava nua de dia e de noite, sob o efeito de uma bebida alucinogénica. Conta José António, de 78 anos. Foi o pai, que na altura tinha 18 anos e trabalhava no Monte do Vidigal, que lhe contou a história. Estava lá sempre uma bruxa de Benzafrim, aldeia de Lagos, a comandar as operações, e à noite era uma barulheira de gente a gritar, completamente histérica. Conta-se que uma vez entrou dentro da casa uma gata faminta e lhe amputaram as 4 patas, convencidos de que era um espírito maligno. Nestes eventos, as pessoas ficavam possuídas pelo demónio. Como tudo começou. A história começa 3 semanas antes da tragédia. A 22 de abril de 1929, o autarca Basílio Nobre Marreiros enviou uma carta ao governador civil de Faro a pedir reforço policial para combater atos de feitiçaria no município. Fui informado que em um monte desta freguesia se passaram atos de bruxaria. Dirigi-me ao local e fui encontrar 5 criaturas, dando sinais de idiotice e mostras de fome, que fiz conduzir para esta vila. No dia seguinte, dirigi-me a outro monte, onde tive de deter mais 8 pessoas, entre elas a histérica que sobre todos exercia perniciosa influência. Era uma mulher de virtude, nome dado à época a feiticeiras e curandeiras, de Benzafrim, que de há muito vem exercendo passiva influência sobre os nossos habitantes,
através de rituais em que se usa o livro de São Cipriano, o que cria graves animosidades entre pessoas da mesma família e vizinhos. O relatório aponta outras 5 bruxas e um feiticeiro de Alte, Lolé, que usavam recorrentemente a obra. Peço que me seja concedida autorização para apreender todos os livros no concelho, assim como julgo conveniente que se faça o mesmo em toda a República. Entre os 5 primeiros detidos estavam Luís Tomé, ou Luís Penico, a sua mulher, Adriana Marreiros, e a sogra, Maria Marreiros. Adriana tinha acabado de engravidar. O ritual serviu muito provavelmente para proteger a criança que carregava no ventre. Foram levados para Algesur e, após 2 dias em isolamento, os 3 haveriam de ser soltos e regressar ao Monte Velho onde moravam. Semanas depois, Luís seria convocado para a nova cerimónia, onde participaria ao seu lado da família. Aconteceu no Monte do Porto da Silva, casa materna, de 15 a 17 de maio. Na manhã de 18, acreditando que Adriana estava possuída pelo diabo, assassinou-a, grávida de 4 meses, à machadada. Quando a sogra correu em socorro da filha, o genro espancou-o com um pau, até lhe tirar a vida. O último baile do Vidigal acabou em mortandade. Deitada debaixo da cama, Custódia, a filha única do casal, assistiu a tudo. Depois o pai pediu-lhe que saísse do esconderijo, prometendo não lhe tocar. O que a minha mãe contava, diz Manuela, é que o pai encheu um copo com o sangue das 2 mulheres e com um dedo lhe desenhou as 5 chagas de Cristo no peito, dizendo que agora estava protegida. E a seguir bebeu o cálice inteiro. Depois é que vieram as autoridades detê-lo. Desta parte da história não há qualquer relato, apenas o relato da sobrevivente, mas há alguns factos provados. O sogro do Penico vira tudo, mas conseguira escapar-se, fugindo para a casa de um vizinho e chamando a guarda. Entretanto, o assassino levava a filha à casa dos padrinhos, Rosendo e Catarina Portela. Pediu-lhes que tomassem conta da pequena e sentou-se na eira, à espera da polícia. Lê-se num telegrama enviado pelo administrador do concelho ao governador civil. Foi dada então ordem de prisão a Penico e este foi transferido para a cadeia de Lagos, onde 1 semana depois o assassino, confesso da mulher e da sogra, se enforcaria com os lençóis. A casa onde o ritual aconteceu ainda existe, apesar de há muito ter sido remodelada. Fica na frente sul do Vale do Vidigal e mal se dá por ela, escondida no meio do arvoredo. Segundo vários relatos da população, impossíveis de verificar, houve vários habitantes daqueles montes que perderam a vida em situações bizarras. Sobre o Vidigal, começou a dizer o povo, tinha-se abatido uma maldição. O caso não terminou com a morte de Luís Penico e ainda muita água rolou debaixo da ponte. Ainda 2 irmãos de Luís Penico foram internados em hospícios por motivos de loucura derivada dessas bruxarias. Muita gente lembra-se de Maria Inácia do Carmo, a ti Maria Inácia Espírita. Era assim que o povo a conhecia. Íamos dar uma volta grande só para não vermos a bruxa. Toda a gente tinha um medo dela que se pelava, dizem os habitantes. Os mesmos recordam que em 1929, na aldeia do Vidigal, não havia estrada, nem água, nem luz. Ler quase ninguém sabia. A bruxa lia. Por isso dizia-se que era uma mulher de virtude.
Viúva, pobre, com 3 filhos para alimentar, arranjava sustento em mezinhas e crendices. Aquilo era uma família que estava sempre suja. Ela costumava usar saias compridas e avental, os cabelos despenteados. De vez em quando, deixava a canalha entregue a si e desaparecia de carroça semanas inteiras. Algesur ficava a 23 quilómetros, mas para lá chegar pelos caminhos de lama demorava-se um dia inteiro. Deve ter sido numa dessas viagens que aconteceu tudo. Custódia, a criança que viu tudo, cresceu aos cuidados dos padrinhos, sem carinhos de maior nem a solidariedade do povo. Aos olhos das gentes do Vidigal, era a última descendente de uma família maldita. Não aprendeu a ler nem a escrever, os dias a semear feijão e nas mondas do arroz do verão. A sua libertação do passado foi o casamento, que lhe deu 3 filhos e estabilidade. Nos montes do Vidigal também não voltou a pôr os pés. Custódia Tomé morreu em 2014, acompanhada pelos 3 filhos e em paz. Hoje, o Vidigal tem 2 casas onde não vive ninguém e as ervas há muito que começaram a invadir as propriedades. No vale está escondido um cemitério do Neolítico. Há quem profetize que resulta daí também a tragédia. Há 93 anos, numa manhã de maio, as bruxas organizaram o último baile que a povoação viu. Depois disso, a terra foi sendo engolida pelo esquecimento. Se não fosse o acaso de alguém entrar no sótão de uma casa algarvia, descoberto um molho de papéis antigos, a lenda tinha-se tornado lenda para sempre. Mas lá que aconteceu, aconteceu, diz José António o padeiro. E eu nunca acreditei em bruxas, só sei que ao Vidigal não vou. Aquilo é uma terra de morte e de loucura, mais vale não arriscar. Espero que tenham gostado deste vídeo. Deixem aqui nos comentários ideias que gostariam de ver nos próximos vídeos. Inscreve-te no canal Lua Violeta e deixa o teu like.